Pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a inibição, uma parte da inibição. Inibição. Tá? Aos 3 anos, você torna a sua voz interior, interior, pública. Ela é pública. Você fala tudo o que você pensa. Pública. Tá? Tudo que você fala, tudo que você pensa, você expõe, você fala. No desenvolvimento natural da criança, tá? Quando a criança tem um desenvolvimento normal. Essa internalização da voz, essa voz interior, ela vai mudando a partir dos 6 anos. 6 anos de idade, essa voz, a voz interior se torna privada. Você priva agora, privada, a voz interior, porque agora você tem pessoas vendo o que você fala. Existe uma consequência dependendo do que você fala. E essa parte aqui, que priva a sua voz, essa parte ela tem que funcionar bem. Seu desenvolvimento, então, é um desenvolvimento normal e natural. E a partir dos 6 anos você começa a privatizar ou internalizar a sua voz interior, tá bom? Ela fica pra você, privada. O que acontece? O que vai acontecer com essa criança, com você? O que acontece se o seu desenvolvimento perder essa função? Essa função aí é uma função da inibição. Está no cérebro, aqui ó, é uma função de inibição, tá? Está no lóbulo pré-frontal. Então, se você danificar, vamos desenhar o cérebro de novo, tá? O cérebro. E aqui está o prefrontal cortex. Aqui que está a inibição. A inibição está aqui. Se essa parte danificar, o que acontece agora nos meus 6 anos de idade? Aos 6 anos, o que acontece com a voz interior? Voz interior. O que acontece com ela, se essa parte deteriorou? É aqui que faz a função de internalizar a voz. A conversa, os pensamentos, o que você pensa sobre as pessoas, tá tudo aqui. O seu conhecimento está aqui, certo? Aqui é o saber, que eu já expliquei no outro vídeo. Tá? Mas se acontecer de você ter uma disfunção causada por estresse ou malformação, aqui é o saber. Se acontecer que isso daqui deteriorou, essa parte estresse, malnutrição, exposição excessiva ao estresse, por exemplo, você deteriora essa parte da inibição. Agora a sua voz interior, ela vai ser, o que vai acontecer agora? Depois dos 6 anos adiante, fase adulta, na fase adulta. Agora a sua voz interior vai ser pública. Ela vai ser pública. Por que ela é pública? Porque você não tem a capacidade de inibir. Você não tem inibição. Que era necessária na sua formação até os 6 anos. Era necessário você se desenvolver bem. Para agora você ter a capacidade, a partir dos 6 anos adiante, você ter a capacidade de fazer a sua voz interior ser privada. Agora a sua voz vai ser pública. Porque você não tem a capacidade. O que acontece com isso? O que é o deterioro das relações agora? A falta de controle. O que a falta da inibição vai causar? Agora nós vamos falar sem pensar. Agora a gente vai falar e a gente vai pensar, o que a gente pensar a gente vai expor. E você vai fazer a exposição dos seus pensamentos sem nenhum tipo de filtro, tá? Então você vai ter o deterioro das relações. Você vai ter problemas nas relações sociais. Você vai ter um problema com as emoções. Você fala tudo o que você pensa. Emoções. As suas emoções vão ser públicas, né? Ela é pública, porque você não consegue filtrar. Você acaba respondendo sem pensar, tá? E você vai ter um problema muito grande da voz interior. Vou colocar aqui, ó, a sua voz interior. A voz interior. Como ela se fez pública, e a sociedade não vai perdoar os seus erros, seu impulso, sua resposta, sua hostilidade, sua agressividade, sua percepção. Todos nós, todas as pessoas, elas têm um pensamento, só que elas privam. Elas deixam esse pensamento da sombra ali. As pessoas têm a capacidade de manter essa resposta privada. Você não consegue, você mantém e você responde sem pensar. Agora você vai ter um problema deterioro na qualidade das relações. Elas vão estar deterioradas, porque você não consegue inibir. Suas emoções também vão estar totalmente afetadas, já que você agora faz público todas as reações impulsivas sua e primitiva, tá bom? E a sua voz interior também, ela agora vai ser uma voz de julgamento. Ela sabe que ela erra, ela sabe que ela falou o que não devia, você sabe que você fez o que não devia e se tornou público. E agora você pode ter, por exemplo, vergonha ou frustração, você não vai lidar com isso, tá? Essa voz interior agora ela é negativa. É uma voz negativa. É uma voz causando destruição. Negativa. Por quê ela é negativa? Porque ela mesma é a causadora do problema. Todos nós, todas as pessoas têm reações negativas, têm reações impossíveis, só que elas têm a capacidade de inibir. Como você, ou a maioria das pessoas, perde essa capacidade da inibição, tá? Que ela é fundamental. É fundamental você inibir o que você vai falar antes de pensar. A sua resposta. Inibir a voz interior, pra mim, na minha opinião agora pessoal, tirando a parte... Não é muito bom falar de opinião, né? É mais a gente quer divulgar a ciência. Mas o grande deterioro é que se você não consegue controlar a sua voz interior, a voz interior... Ó, o que acontece quando a voz interior não tem controle? Se a voz interior não controla, você não escuta. Não aprende. Você não aprende, tá? Essa voz, ela não para, ela não cessa, a voz interior. Quando a voz interior não para, você não tem a capacidade de aprender. Então você não vai ser um bom aluno, tá? Você vai ter como traço do transtorno de oposição desafiante. Você, por exemplo, a pessoa está falando e você já está organizando uma resposta antes de ela terminar o conceito do que ela quer passar, por exemplo. Então você vai ser um péssimo aluno, você não aprende. E isso vai bloquear a sua vida, tá? Então, sem inibição, se eu não inibo a minha reação impulsiva, se eu não tenho essa capacidade de inibir a minha voz interior, então eu não tenho capacidade de escutar, tá? Se eu não escuto, eu não aprendo. Então você não vai ser um bom aluno. Você perde a oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. Vamos colocar desenvolvimento.
desenvolvimento. Se eu não consigo já agora me desenvolver, porque eu parei, eu vou ser uma repetição do que eu acredito e do que eu penso. Eu não consigo aprender porque eu não consigo parar a minha voz interior. O que acontece isso? Faz eu me repetir. Agora minhas chances de aprender, minhas chances de crescer e desenvolver vão ser afetadas. E aí você me pergunta, por que acontece isso com a gente? Por que essa formação nossa é tão ruim? Então lembra, ó, pré-frontal. Frontal. De novo, vou voltar aqui, ó, ao cérebro, tá? É o cérebro dividido. Ele tá aqui, ó, pré-frontal, tá? Lóbulo pré-frontal, córtex, pode ser, tá? Ele tá danificado, não tá? Danificou quando? Quando você tinha 6 anos, até os seus 6 anos. A sua formação, tá? A sua formação foi disfuncional, formação. Você teve uma formação disfuncional. O que causa a disfunção do lóbulo pré-frontal aqui, pré-frontal, onde que você consegue inibir? Onde que a inibição está? Aqui. O que causa, que eu falei? A malnutrição. O que causa aqui? Essa má formação. Principalmente, tá? Todos os nossos antepassados passaram por isso. Toda a nossa formação histórica, dos nossos antecedentes, principalmente estresse. Estresse. Lembra? Sobrevivência? Todos em modo de sobrevivência. E o carboidrato, tá? O carboidrato. Tá ruim de escrever hoje aqui na luta. Olha só. Carbos. Açúcar. E prazer. Tá muito ruim de escrever hoje aqui, eu não tô concentrado. Prazer. Meu A tá quase igual ao Z. Aqui não consigo definir ele. Vou ter que fazer de novo, com paciência. Esse é o mar. E aqui é um Z, tá? Prazer. Por exemplo, isso daqui, que eu já expliquei no outro vídeo, vai ser fundamental agora para você prejudicar aquela parte lá do cérebro, né? Lembra? A parte do cérebro que não funciona. O lóbulo pré-frontal. O que é? Olha só os causadores, gente. Estresse na infância, tá? Estresse, falta de amor, falta de atenção, carboidrato, açúcar e o prazer, tá? No caso aqui, o prazer, ó, tá relacionado com açúcar, tá? O prazer, ele tá relacionado com açúcar. As crianças consomem muito açúcar, né? Deteriora a função executiva delas, tá? E aí o que você fala assim, então o que uma criança precisaria para formar bem essa função? Ela não pode ter carências. Ó, não pode ter carências. Uma criança não pode ter carências, tá? Ela tem que ter amor. Ela tem que ter atenção. Com isso, ela não vai precisar de os dois principais aqui, ó, amor e atenção. Por quê? Porque o sistema nervoso dela, o sistema nervoso da criança, ele vai estar calmo, ele vai ser calmo. E quando ele é calmo, aí o cérebro, lembra do cérebro aqui? Essa parte funciona ok. Ela funciona ok. Para você não alterar o sistema nervoso, lembra? Não dá prazer. Não dá estresse para uma criança. Não expõe a criança a estresse extremo, tá? A violência, a castigo, a punição, a violência verbal, tá? Sofrimento. Não expõe uma criança a isso daí que não vai afetar essa parte aqui do cérebro dela, tá? Ela vai desenvolver normal. E o sistema nervoso dela vai ser calmo. Vai ser um sistema nervoso calmo. O que acontece se ela não tem amor e atenção? Eu vou colocar assim, ó. Não recebe nem amor e atenção. O sistema nervoso dela vai mudar. O sistema nervoso dela muda. Isso daqui é a formação até os 6 anos, tá? 6, 7 anos. Agora o sistema nervoso vai ser ansioso. Vai ser uma criança ansiosa, tá? Ela vai buscar prazer, ela vai buscar açúcar, ela vai buscar um evento de experiência, por exemplo, hoje em dia nas redes sociais, no telefone, e isso vai dar pra ela esse sistema de recompensa, ela vai sentir mais calma, porque ela não tem amor e não tem atenção. Agora o que acontece com o cérebro? O que acontece com o cérebro da criança? Que tá sendo só prazer, tudo muito bom, má nutrição, falta de potássio, falta de tiamina. Agora vai estar aqui, ó, um deterioro, não vai funcionar. Não vai funcionar a inibição. Ela perdeu a capacidade de inibir, ela vai falar tudo o que ela pensa na fase adulta, tá bom? Se você vai perguntar pra mim, como é que eu faço então pra uma criança desenvolver bem, o que eu tenho que fazer pra ela ter, além do amor e do carinho? O que esse cérebro precisa? A sombra aqui, infelizmente, eu não tenho como fazer melhor, tá? Hoje não. O que acontece com o cérebro? As duas partes. Pra essa função funcionar ok. O que é preciso pro cérebro funcionar ok? Pra estar bem, o que é preciso? O que é preciso, tá? Eu vou ter que apagar, porque eu vou colocar aqui. Olha só. Ó. Cérebro. Não consigo escrever bem aqui. Não sei porquê. É falta de concentração. Cérebro. Saudável. Tá? Cérebro. Será que é assim? Tá certo. Espero que sim. O cérebro saudável precisa de quê? Ele precisa de tiamina. Carne, ovos, tá? Por exemplo, ovos, carne. Ó, carne. Ele precisa de ômega 3. Ovos, abacate. Vou colocar abacate aqui bastante. Abacate, peixe. Ela vai desenvolver bem. Ela precisa de potássio. Gente, potássio, ó. Verde, escuro, tá? A criança e o adulto precisa disso, tá bom? Ela precisa de magnésio, onde a gente consegue bastante nas saladas, ó, saladas eu vou tentar explicar mais ou menos. E ela precisa de sódio, ela precisa do sódio. O sódio é o quê? É o sal rosa, por exemplo, sal rosa. Ela consegue, tá bom? Aí com isso daqui você vai ter um cérebro, a criança vai desenvolver, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Gente, 5 coisas que numa má nutrição vai deteriorar o cérebro da criança, da formação e do adulto também, tá bom? Então precisa de tiamina, você precisa de ômega 3, você precisa de potássio, magnésio e você precisa de sódio. Olha só o tanto de coisa que precisa pro cérebro funcionar bem, tá bom? Sem isso daqui a carne, aqui também tem os ovos, tá? Tem os ovos. Isso daqui você precisa. Se falta isso daqui, faltou isso, vai todo mundo memorizar agora. Faltou a má nutrição. Agora sim, pode fazer de novo aqui, ó. Má nutrição e o cérebro. Faltou aqui estresse. O estresse e a má nutrição. Dá pra ver, né? E a má nutrição.
nutrição. São os dois principais causadores. A criança precisa de muito amor. Muito amor, muito toque, tá? Muito toque e muita atenção. Atenção, tá? Então isso daqui é algo positivo, isso daqui é algo positivo, e aqui é algo totalmente negativo, esses dois, tá bom? Esse daqui é o cérebro saudável. Com amor, o cérebro é ok. Essa parte funciona, a inibição. A inibição vai funcionar também, ok. Tá bom? É isso daí. Até mais.